Fala, ordinário, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou Igor Rafael. Hoje estou aqui junto com a Impacto Cursos para apresentar para vocês o Bizurama 2024. Esse ano, nossa tradicional aula das vésperas do Enem será virtual, para que todos vocês aí, jovens alagoanos, possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso e de qualidade de um grupo educacional que existe há mais de 30 anos no mercado. Não é 30 dias não, são 30 anos. E para começarmos essas aulas espetaculares, vamos iniciar com o nosso grande professor Lucas. Então senta aí, meu irmão, que lá vem história, viu? Vamos viajar no tempo e descobrir que história é mais do que só datas e nomes difíceis, né? Então prepara o caderninho e vem com a gente, meu irmão! Fala, Fera Impacto, aqui é Lucas Barbosa, professor de História. E eu vim aqui para, nesse Bizurama 2024, trazer algumas dicas de reta final para vocês, tá bom? Então é o seguinte, eu fiz questão de escolher algumas questões com assuntos reincidentes no Enem, né? E focando alguns aspectos, principalmente de transição de regimes políticos, socioeconômicos, que é uma coisa que o Enem gosta bastante de abordar, tá? Então vamos lendo nossas questões e aqui fazendo os comentários pertinentes quando for necessário. Vamos lá. Nossa primeira questão é o seguinte, ó. A independência do Brasil foi fruto de um processo histórico permeado por fatores externos e internos importantes. São exemplos de um fator externo e um fator interno que impactaram na relação entre Portugal e Brasil, respectivamente. Então, bora lá. Qual é o ponto essencial aqui? Perceber que o assunto é a nossa independência do Brasil, mas é importante destacar também que ele está destacando tanto os fatores externos quanto fatores internos. Então, quando a gente fala de independência do Brasil, qual é o foco aqui? Perceber que são três fatores fundamentais para se compreender a independência do Brasil, né? Primeiro deles, pessoal, está associado lá em 1808, quando você tem a transferência da família real para o Brasil. A gente tem que entender que nesse contexto você tem um processo de independência econômica do Brasil. O que é que eu quero dizer? Quando a família real vem aqui, existe uma exigência por parte da Inglaterra que é que os portos brasileiros, antes fechados só para Portugal, agora sejam abertos para outros parceiros econômicos. É a Inglaterra que está aqui tentando estender seu mercado também para o Brasil, tá? Então esse é um ponto importante, por quê? Porque você tem um fim do pacto colonial e o Brasil passa a ser aí, do ponto de vista econômico, mais autônomo, independente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, acontece um pouco mais adiante. Isso vai acontecer em 1815. O que é que está acontecendo? 1815 na Europa, veja só, fatores externos. 1815 na Europa, você tem a derrota de Napoleão. Napoleão é derrotado e existe uma coisa muito importante rolando lá, que é o seguinte, o Congresso de Viena. Então na Áustria vão se reunir as potências abaladas lá no contexto, né, do avanço napoleônico, e o foco aí é o seguinte, vamos reorganizar o mapa da Europa. Só que aí tem um detalhe, para participar do Congresso de Viena, é necessário que os países estejam em seus países sede, ou seja, o rei não pode estar em qualquer lugar. Ele tem que estar no país de origem dele. Só que a gente tem um problema. A família real, junto com a corte, fugiram, né, de Napoleão, chegando aqui em 1808. E agora? O ponto é o seguinte, você tem uma solução, que é pegar o Brasil e elevar ele à categoria de Reino Unido. Então vejam só, o Brasil ainda não é independente, mas ele deixa de ser colônia. Então perceba, eu tenho primeiro a abertura dos portos, segundo, a elevação do Brasil ao Reino Unido, e aí vem o terceiro fator importantíssimo. Esse fator, né, é uma revolução que acontece chamada Revolução Liberal do Porto. Isso aí vai acontecer em 1820. O que é que está acontecendo? Imagina só Portugal. Os portugueses estão extremamente insatisfeitos, porque você tem a fuga da família real. Deixou a galera lá para ser invadido o território por Napoleão. Depois você tem o quê? Esse contexto em que o Brasil é levado ao Reino Unido. Então Portugal fica incomodado, né? Os portugueses vão ver o Brasil ganhando prestígio, então isso não é nada satisfatório para português, né? Então você tem o terceiro fator, que é a Revolução Liberal do Porto. O que é que vai acontecer aí? Pensa o seguinte, Portugal, né, a partir do Porto, eles vão exigir três coisas. A primeira delas, o retorno imediato da família real para Portugal. Segunda coisa, que existe uma Constituição, ou seja, o poder antes absolutista do rei de Portugal agora vai ser limitado. Por isso que é a Revolução Liberal do Porto. A galera quer mais liberdade diante do rei. E o terceiro fator era recolonizar o Brasil. Agora imagina, o Brasil, que já tinha autonomia econômica, agora já era Reino Unido, vai aceitar esse processo? Óbvio que não, tá? Então você tem esses fatores externos que estão colocando cada vez mais o Brasil no ritmo de independência. Ainda não é independente, mas está preparando o cenário. E fator interno, o que é que acontece? Quando existem esses posicionamentos de Portugal, a elite brasileira vai começar a olhar isso com maus olhos. Vamos dizer, peraí, os portugueses estão querendo recolonizar o Brasil? Como assim? Né? Então começa uma pressão interna. A galera interna querendo cada vez mais autonomia e essa pressão externa, principalmente com a Revolução Liberal do Porto, que exige que a família real volte e que o Brasil seja então recolonizado.
Então perceba, você tem esses fatores. Vamos agora às alternativas. Perceba esses fatores que eu destaquei. A alternativa A vai dizer o seguinte, ó, o aumento da exploração colonial devido à situação econômica de Portugal após ações de combate por parte da Inglaterra ao tráfico negreiro por meio da lei conhecida como Bill Aberdeen e a criação das juntas provisórias nas províncias. Veja como é importante situar o período de cada questão. Isso aqui, pessoal, é já no primeiro reinado. Ou seja, o Brasil já é independente aí. Então o processo de independência é anterior à independência de fato, certo? Então vamos para a alternativa B. As Cortes de Cádiz. Já tem um fator que é para pensar, porque o que foram as Cortes de Cádiz? Foi quando você teve na Espanha a reunião de uma comissão, uma assembleia, para discutir a Constituição da Espanha. Então, nada tem a ver com o caso brasileiro. Vamos à alternativa C. Olha o que ela fala. A leva de independências ocorrida na América Hispânica. Então a América Espanhola estava em ebulição. Isso aí faz sentido, né? Então você tem na década anterior e as manifestações urbanas contra os privilégios da coroa portuguesa nos anos de 1820, como a Noite das Garrafadas. Aí é que está a escorregada. Por quê? A Noite das Garrafadas, pessoal, é uma reação a Dom Pedro I. Então pera lá. Se eu tenho Dom Pedro I, já é também primeiro reinado. Isso já foi posterior à independência. A alternativa D diz o seguinte, ó, a Revolução Liberal do Porto, olha só, né? E o crescimento das mobilizações pela independência em várias regiões da América Portuguesa. Até aqui tá tudo lindo, olha só. Que demonstravam grande descontentamento por parte das elites locais. Então temos aqui a nossa alternativa correta. Perceba que ela fala tanto da Revolução Liberal do Porto, que é justamente o fator externo, e aí é outro detalhe. Percebam que no finalzinho do enunciado a gente tem respectivamente. E por que isso é importante? Porque é na ordem que foi mencionado, tá? E o fator interno é justamente a mobilização das elites locais, que queriam cada vez mais autonomia. Vamos à alternativa E, só para deixar claro porque ela está errada também, tá? A crise política interna de Portugal devido à invasão de Napoleão e à pressão popular provocada pelo assassinato de Líbero Badaró. O Líbero Badaró, pessoal, ele só vai ser assassinado em 1830, no Brasil, no contexto a saída de Dom Pedro I, tá? Então percebam que a maioria das alternativas estão tratando de assuntos posteriores à independência. Então nossa alternativa correta é a alternativa D, beleza? Então fica aqui a dica, pessoal, entender essas relações, o que acontece no Brasil com um contexto mais geral, beleza? Vamos à nossa questão 2. A questão 2, pessoal, vocês vão perceber que ela trata de outro fenômeno. Ela vai tratar aqui do fenômeno conhecido como fascismo, ou fascismo, depende aí da pronúncia de cada um, tá? O ponto essencial, pessoal, dessa segunda questão é entender um período que a gente chama genericamente de período entre guerras. Já estamos aqui em uma questão do período contemporâneo. O que seria o período entre guerras? Bora lá, é autoexplicativo. É o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E o que é que a gente tem nesse período do entre guerras? Dois fenômenos extremamente importantes. O primeiro deles é justamente a ascensão de regimes totalitários. Você vai ter a ascensão do nazismo, do fascismo ou fascismo, tá? E você tem um fenômeno também muito importante que acontece numa data específica, que quem estuda história tá ligado, que é justamente a crise de 1929. Por que essa crise é tão importante? Porque ela meio que abala o liberalismo. Então junta esses fatores comigo, ó. Eu tenho um cenário de pós-guerra, eu tenho ascensão de regimes totalitários, e eu tenho crises econômicas acontecendo no regime liberal. Qual é o ponto principal aqui? Existe, pessoal, nesse momento de crise, uma desconfiança. A população ela olha para o liberalismo com desconfiança, ele está em crise. Mas, ao mesmo tempo, existia na Europa, né, um medo da ascensão do comunismo. Vale lembrar, pessoal, que na crise de 29, a União Soviética, que tinha um regime à parte, ela não vai ser afetada. Então o que é que está acontecendo? Você tem a maioria da população começando a olhar para o socialismo como uma possibilidade. E isso acaba gerando, principalmente entre as elites, entre os governos, uma sensação de desconfiança. Então essa fase é marcada por uma radicalização, tanto à extrema direita como à extrema esquerda, tá? Então percebam aqui a nossa questão enunciada. Ela fala assim, ó, em julho de 1927, 5 anos após ter inaugurado a era fascista, aqui ó, Benito Mussolini, que é justamente o líder da Itália fascista, né, avaliava o regime. A criação da milícia é o fato fundamental que colocou o governo em um plano absolutamente diferente dos precedentes e o transformou em um regime. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente fala de regime totalitário, existem várias características que podemos pontuar. Totalitarismo, né, quer dizer, o autoritarismo, militarismo, supressão de liberdade, censura, né, a violência para com os opositores, mas perceba que o texto ele já coloca de cara a importância das milícias.
O que eram as milícias? Grupos armados, né? Você tinha um grupo que atuava justamente com a violência para conter qualquer tipo de contravenção, revolta contra o regime que está se implantando, tá? Então, continuando aqui, ó, o Partido Armado conduzia ao regime totalitário. A noite de janeiro, né, de 1923, na qual foi criada a milícia, condenou à morte o velho Estado Democrático Liberal, ou seja, o seu jogo constitucional, que consistia na alternância dos partidos no governo e da nação. Percebam que o ponto essencial nesse trecho aqui, pessoal, é a exaltação justamente das milícias, né, e também o desrespeito a essa dinâmica liberal. Então são dois pontos fundamentais para responder essa questão aqui tranquilamente. Vale lembrar, pessoal, quando eu falo em fascismo, quando eu falo em nazismo, entendam que já vem à mente uma série de características. Mas o erro comum ao analisar questões assim é desprezar o texto e não ver qual é a ênfase dada no texto, tá? Com base no texto, olha só, com base no trecho citado, assinale a afirmativa que identifica corretamente a característica do regime totalitário fascista ao qual Mussolini se refere. Então perceba que eu posso falar várias coisas sobre fascismo, mas com base no texto, quais são os aspectos em destaque? Alternativa A fala assim, ó, o culto ao líder na condução das massas e a censura de ideais liberais e socialistas. E aí muita gente pode dizer, professor, mas o fascismo fazia isso. Só que volte ao texto. A ênfase está o quê? Na atuação das milícias, a máquina de repressão. Por quê? Porque se eu vou reprimir violentamente quem discorda das minhas ideias, eu acabo fazendo com que todo poder, toda organização contrária ao regime vá perdendo força. Então eu crio aquela aparência de que todo mundo apoia o regime. Não tem ninguém contestando. Pois é, porque quem contesta é alvo da violência das milícias, tá? Alternativa B, a implementação de um controle totalitário na sociedade mediante a ação política e a violência. Olha a ênfase à violência, tá? Ou seja, essa questão aqui, temos a nossa resposta, porque ela fala justamente sobre a ação política. Por quê? Porque você tem a supressão da Constituição. O jogo democrático fica em cima do plano, mas a ênfase na primeira frase está no quê? Nas milícias. Ou seja, a ênfase aqui na violência. Mas vamos lá, ó. Alternativa C, a transformação dos adversários em inimigos políticos que ameaçam as gerações futuras. Essa sensação de ameaça, de violência de grupos rivais, está presente em vários regimes, tá, pessoal? Mas o texto enfatiza as milícias. D, a primazia do indivíduo sobre o Estado e as instituições coletivas, como partidos e sindicatos. Olha que interessante, pessoal. Essa alternativa, ela já contraria todo o princípio totalitário. Porque no regime totalitário, você tem o quê? A primazia do Estado sobre o indivíduo. E aqui ela já está errada por si só. Independente do regime, ela contraria a lógica do fascismo. Quem é que prioriza o indivíduo? O Estado liberal. No liberalismo, o indivíduo prevalece. No Estado totalitário, o indivíduo ele é secundário diante da máquina do Estado. Tá? É o desprezo pela legalidade e pela ordem constitucional, consideradas revolucionárias e ameaçadoras. Essa é legal, por quê? Porque ela fala sobre a legalidade e a ordem constitucional. Até aí tudo bem. Mas considerar a ordem constitucional revolucionária não faz sentido nenhum. Porque a ordem constitucional serve para quê? Para manter a ordem social, a ordem política. Então nada de revolucionário tem a Constituição. Ela é a consolidação da ordem, nada de revolucionário. Tá, pessoal? Então assim, percebam que muitas questões elas são relativamente fáceis, desde que você se atente para os aspectos abordados. Dito isso, vamos para a nossa terceira e última questão. Voltamos agora para o Brasil, tá? E agora é num momento muito importante. Porque a gente fala do período de redemocratização. Né? Vocês devem saber que o Brasil ele passou por mais de um regime ditatorial. Muita gente lembra da ditadura civil-militar, que vai de 1964 até 85. Mas é sempre bom lembrar que você teve outra ditadura durante a Era Vargas, que vai de 37 a 45. Qual é o ponto essencial aqui? Que nesses períodos, pessoal, duas coisas que a gente precisa ter em mente. Primeiro, os mecanismos de controle, daí repressão, censura, propaganda, em ambos os regimes. Agora, outro ponto fundamental que os vestibulares gostam de abordar é a transição para a democracia. Como é que se dá isso? Né? Em que medida essa transição ela é controlada, ela é radical, ela é turbulenta, tá? Então percebam aqui o texto que trata de 1984, ou seja, um dos anos finais da ditadura civil-militar. Um período marcado, pessoal, por uma participação mais ativa da população. Vale lembrar que já em 1979 você teve a lei da anistia, o que promove o retorno de exilados, figuras políticas, artistas. Começa todo o engajamento que vai ter nome, tá, pessoal? Que é a campanha pelas diretas já. O que quer dizer isso? É mobilização popular de políticos, artistas que vão defender a eleição direta para presidente.
Porque essa era a discussão. O período estava marcado por uma distensão, ou seja, aquele autoritarismo do regime estava chegando gradualmente ao fim. Mas a pergunta que se fazia é, como será a eleição desse primeiro presidente novamente eleito democraticamente? Direta ou indireta? E isso mobilizou muita gente. Por quê? Porque a discussão era, será que a gente deve fazer uma eleição aberta, direta agora? Isso não geraria nenhum tipo de turbulência? Até porque a distensão política foi marcada pela transição que era chamada de lenta, gradual e segura. Ou seja, existia uma preocupação de que nessa transição para a redemocratização não teria nenhum tipo de radicalização política. Tá? Então, vejam só, em 1984, pela primeira vez em 20 anos, ele está fazendo a referência justamente de 64 até aí, né, a sucessão presidencial não seguiu os trâmites normais do período militar. O que quer dizer isso? Os presidentes eram eleitos indiretamente. E não se discutia isso. Agora você tem uma mobilização pela campanha desses presidentes, né? E outro detalhe, você tinha também o bipartidarismo, ou seja, apenas 2 partidos. De um lado, o Arena, Aliança Renovadora Nacional, do outro lado, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era oposição à ditadura na época, tá? Então, ó, por um lado, o governo procurava evitar a emenda Dante de Oliveira, que é justamente a emenda que propõe as eleições diretas. Por outro lado, não conseguia controlar as divergências internas do PDS em torno da definição de um candidato à presidência. Ou seja, quem era o PDS? Pessoal, o PDS vai ser uma espécie de herdeiro do Arena, ou seja, uma espécie de herdeiro do partido que dava suporte à ditadura que estava em vigor, tá? Então a questão é, a emenda Dante de Oliveira seria votada. E aí, eleição direta ou não? Entretanto, apesar do envolvimento nas manifestações representar a vontade da maioria da população brasileira em restabelecer as eleições diretas, a emenda acabou sendo rejeitada em 25 de abril de 1984. Bora lá. A própria questão já nos dá a seguinte informação: não temos uma eleição direta. Então, se vocês veem uma alternativa em que, o processo de redemocratização foi marcado por uma eleição direta, não, Tancredo Neves não foi eleito diretamente. O primeiro presidente eleito diretamente depois desse período será Fernando Collor de Mello, na eleição de 1989, tá, pessoal? Que aí outra questão, outro perrengue, né? Mas vamos seguindo aqui. Então, olha só, com a derrota da emenda Dante de Oliveira, qual é o desfecho? Perceba, a alternativa A fala: a oposição liberal e setores progressistas uniram-se em torno da candidatura do governador paulista, né, Franco Montoro, do PMDB. Então, olha só, foi o Franco Montoro que o PMDB, que era o antigo MDB, está lançando? Não. A figura que está sendo lançada é justamente Tancredo Neves, tá? Que infelizmente não vai assumir o poder porque ele vai ter um problema, né, a diverticulite, que acaba impedindo ele de assumir. Que disputou e venceu o candidato situacionista Aureliano Chaves em eleições indiretas. Falou que é indireta, ok, mas não foi esse o candidato do MDB, tá? Alternativa B, grupos políticos mais conservadores, no caso o PTB, a gente poderia parar por aí, porque o PTB é um partido que ele tem sua origem vinculada à saída de Vargas ao poder, lá em 45. E o PTB é justamente marcado pela base sindical, trabalhista, então não é conservador, tá, pessoal? Mas bora! Assumiram a direção das manifestações públicas em eleições diretas e conseguiram impor uma vitoriosa candidatura do situacionista no colégio eleitoral. Erradíssimo, tá, pessoal? Alternativa C. As forças políticas que defendiam a volta das eleições diretas mantiveram-se unidas e conseguiram aprovar a reforma constitucional que determinava que o novo presidente seria eleito diretamente em 1988. E o que é que acontece? Outro marco importante do final do regime ditatorial, pessoal, é uma emenda que é a do pluripartidarismo. Então, o antigo MDB, ele vai dar origem a uma série de partidos, que inclui aí nesse contexto o próprio PMDB, né, que volta hoje a ser chamado de MDB. Você tem o PT, você tem uma série de partidos que vão surgir nesse contexto, tá? Você inclusive vai ter dissidências no próprio partido que apoiava, né, o regime, como o PDT, por exemplo, que você vai ter a origem do PFL, que é o Partido Frente Liberal, que hoje já é chamado de democrata. É meio complicado no Brasil isso de um partido mudar de nome, vez ou outra, mas faz parte, tá? Então, errado por quê? Porque você tem uma divisão dos partidos que eram contrários ao regime. Alternativa D. Os partidos oposicionistas com liderança do PDT condenaram a manutenção das eleições indiretas por meio do colégio eleitoral. Então, e colocaram em pauta uma nova emenda constitucional com o objetivo de eleições diretas em 1985. Não foi esse o desfecho, né, pessoal? Qual é o desfecho?
O desfecho, pessoal, é que você vai ter, de um lado, a proposta da figura de Tancredo Neves, que era uma figura já em destaque, o avô do Aécio Neves, uma figura de destaque, que já tinha atuado durante toda a ditadura como político que tinha certa habilidade em transitar entre os grupos políticos distintos, tá? E o arranjo que é feito é justamente o que, pessoal? Que você tem o PFL como uma dissidência do PDS. O que isso quer dizer? O que é uma dissidência? É quando você tem grupos políticos no mesmo partido dividindo. Né? Você teve dissidência aqui no PDS, você já teve dissidência, por exemplo, no antigo PCB, que virou PCB e PCdoB. Você tem dissidência, por exemplo, no próprio PT, que deu origem ao PSOL, né? Então são várias dissidências aí. Então olha só, a alternativa E, que é a nossa alternativa, diz, ó, setores moderados da oposição, conduzidos pelo PMDB, aliaram-se ao PFL, partido fundado por dissidentes do PDS, certinho, né? E lançaram como candidato à presidência o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, do PMDB. Esse é o desfecho, porque você tem a eleição do Tancredo Neves, né? Que é essa eleição indireta, e justamente a posse futura do José Sarney, que justamente foi o candidato indicado pelo PFL. Ou seja, pessoal, percebam que as dicas gerais aqui nos chamam a atenção para perceber essa ideia de transição política, a transição de um regime político para outro. Isso é muito importante para entender as forças em conflito, né, e como é que esses problemas são solucionados, tá? Dito isso, pessoal, eu vou aqui me despedindo de vocês, feras, e torço para que todo mundo tenha um bom desempenho, foi para isso que a gente se preparou, tá? Então eu confio bastante no desempenho de vocês e espero que vocês tenham o melhor resultado. Que aula top foi essa do professor Lucas, hein? Mas agora vamos dar uma volta ao mundo sem sair da cadeira. Vem aí o professor Melk, será nosso guia nessa jornada de montanhas, desertos e até lugares que você só conhece por meme. Vamos explorar o planeta e entender por que o mundo é do jeito que é. Hora da aula de Geografia! Alô, fera, professor Melk de Geografia aqui no Bizurama 2024. Vamos dar aquelas dicas finais para que você faça um excelente vestibular, beleza? Vamos começar então com a questão de mobilidade urbana. Mobilidade urbana que é um tema muito importante, visto que nos dias atuais as populações do mundo todo, elas estão cada vez mais urbanizadas, né? Ou seja, a maior parte da galera morando nas cidades. E isso gera uma série de conflitos dentro da própria cidade, visto que essas pessoas precisam se movimentar, né? Vamos à questão. Os problemas ligados à mobilidade urbana afetam cidades em todo o mundo, especialmente as grandes cidades que passaram por um processo acelerado de urbanização. Queria dar uma ênfase sobre isso. A urbanização no grupo dos países desenvolvidos, ela foi mais lenta. Fica aí a dica. Nos países em desenvolvimento, ela foi, melhor dizendo, e está sendo também, né, mais acelerada, tá certo? E aí, o fator que justifica a deficiência de mobilidade nos grandes centros é, letra A, o relevo que pode influenciar positivo ou negativamente o desenvolvimento dos meios de transporte nas cidades? Não, de forma alguma. Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, cada vez mais essas situações elas ficam muito fáceis de serem resolvidas. Seja um relevo planáltico ou de planície ou depressões, isso pode ser muito bem trabalhado e isso não vai ser o fator que vai interferir na mobilidade das pessoas, beleza? Na letra B, o número de habitantes, pois as cidades com mais de 1 milhão de pessoas necessariamente apresentam problemas com a mobilidade. Toda cidade do mundo pobre, para começar, tem problema com a mobilidade. Não necessariamente que tenha mais de 1 milhão de pessoas, beleza? Portanto, falso também a alternativa B. Na letra C, a idade das cidades, uma vez que as cidades mais antigas, fundadas entre os séculos XIV e XIX, apresentam problemas de mobilidade na atualidade. De forma alguma, se você for para a Europa, você vai encontrar cidades bem antigas, são pequenas se comparadas a outras cidades, até mesmo do mundo em desenvolvimento, mas elas conseguem ter uma mobilidade exatamente por conta de uma urbanização que foi mais lenta, consequentemente houve uma melhor preparação das cidades, beleza? Na letra D diz, o nível econômico da população, que nas cidades grandes é elevado, levando à utilização de veículos particulares de forma predominante, o que gera o problema da mobilidade. De forma alguma, se você for na Holanda, 84% da população holandesa anda de bicicleta.
63% da população de Amsterdã anda de bicicleta. Então não é essa a relação que vai fazer com que haja um problema de mobilidade urbana. Mas sim, o crescimento desordenado verificado na maioria das grandes cidades, sem planejamento que possa preparar o espaço para a intensificação dos fluxos de maneira geral. Isso sim é o fator responsável pela grande problemática na mobilidade urbana. Você chega num país como o nosso, você vai andar na calçada, você tem calçada de diversos níveis altimétricos. E isso interfere na mobilidade, para você ter somente uma ideia mais ou menos do que pode ser. Além do excesso imenso de automóveis, cada vez mais existem muito mais automóveis e isso também interfere na mobilidade. Beleza? Portanto, letra E, alternativa correta. Beleza, fera? Vamos para a segunda questão. A implantação de modernos agrossistemas no contexto geoeconômico brasileiro gerou uma série de debates, dividindo opiniões acerca da produtividade e dos impactos gerados pela modernização das práticas agrárias. Bom, nós temos dois sistemas agrários, uma prática intensiva e uma prática extensiva. Na prática intensiva existe tecnologia, biotecnologia, sementes selecionadas, dentre outros fatores que vão promover alta produtividade com alta qualidade. Isso é tipo de país rico. No entanto, também se produz desse jeito nos países pobres. Só que a produção intensiva, o agrobusiness dos países pobres, ele é exportado como forma de commodities para os países ricos. Desse modo, nós temos aqui, em países como o nosso, um avanço cada vez maior desses agrobusiness. E o que isso causa? Como ponto negativo e como ponto positivo. Vamos à questão. A alternativa que indica, respectivamente, cuidado com essa palavra nas provas do Enem, ela se apresenta muito comumente, tá? Um impacto negativo e um impacto positivo. Então, primeiro, o impacto negativo do agrobusiness no grupo dos países, inclusive como o nosso. Diminuição da média da produção seria um impacto negativo? Ué, se isso fosse acontecer, sim, só que com a prática intensiva não diminui a produção, ao contrário. Maior geração de empregos? Não, absolutamente não. Por quê? A prática intensiva, ela utiliza muita mecanização. Consequentemente, há uma diminuição na mão de obra. Ok? Portanto, falsa letra A. Na letra B, aumento dos índices de erosão. Isso seria um ponto negativo? Sim. De certo modo, a erosão é um ponto negativo ao meio ambiente. Controle do êxodo rural. Êxodo rural é sair do homem do campo para a cidade. Na prática intensiva agrícola, nós não vamos ter esse êxodo rural, porque o êxodo rural é uma mão de obra que não é qualificada. Então, alternativa totalmente falsa. Na letra C, queda no preço das commodities. O que são as commodities? Produtos primários que são exportados em grande quantidade, em grande diversidade, que são negociados nas bolsas de valores em países pobres para os países ricos. É desse modo que o Brasil, inclusive hoje, alcança aproximadamente 22% do seu PIB. Mas isso não é um ponto negativo, né? Não é um ponto negativo, isso é um ponto positivo do ponto de vista do lucro. Então já está errado, porque nós estamos indo de acordo com a questão respectiva. Primeiro um ponto negativo, né? Então já está falso. Conservação da biodiversidade. Gente, infelizmente com o agrobusiness não há conservação da biodiversidade. Você vê queimadas na Amazônia todo dia. Então, alternativa meramente falsa. Letra D, intensificação da exploração do solo como ponto negativo. Isso é uma coisa que acontece realmente, né? Explorar bastante o solo. Avanço da democratização das terras, extremamente errado. Por quê? Como ponto negativo, como ponto positivo, isso não acontece. A democratização da terra seria um sistema de reforma agrária. E o agrobusiness, ele não produz isso, beleza? Portanto, redução das áreas florestais como ponto negativo, porque isso se deve às queimadas. Os caras cortam a floresta para avançar com as áreas, tanto para a pecuária como também para produzir produtos de exportação, né? Meramente o agrobusiness, o agronegócio que a gente está falando. E aumento das exportações, com certeza, porque
esse tipo de agricultura produz alta qualidade, com alta produtividade, consequentemente voltada para o mercado externo. Beleza? Portanto, letra E, a alternativa correta desta segunda questão. Sem perda de tempo, vamos para a terceira questão para a gente finalizar essa nossa participação, porque tem mais caras que vem por aí, tá beleza? A busca por opções de fontes de energia menos poluentes e mais abundantes já se tornou uma necessidade, visto que o uso de combustíveis fósseis tem provocado grandes impactos ambientais negativos. Sobre as fontes de energia alternativas, analise as proposições a seguir e identifique a resposta correta. Veja bem, nos dias atuais, o mundo inteiro ele busca suplantar as fontes de energia de combustíveis fósseis, porque são cada vez mais poluentes. Carvão mineral, gás natural, petróleo são fontes fósseis extremamente poluentes, sobretudo carvão mineral. Hulha, turfa, lignito e antracito são extremamente poluentes. Então há necessidade, cada vez mais, de a gente buscar fontes de energia limpas, né? Essas fontes que irão promover uma condição maior de desenvolvimento sustentável. E a propósito, o desenvolvimento sustentável você não pode esquecer das gerações futuras. Exploração dos recursos naturais de maneira racional para que no futuro outras gerações também possam utilizar. Beleza? Vamos à questão. Há duas maneiras de se obter geração de energia por meio da luz solar. Por meio da luz solar. Estamos falando de energia solar. De forma direta, usando painéis de células fotovoltaicas ou usando coletores instalados nos telhados das residências, coisa muito comum que tem acontecido nos dias atuais nas cidades, e cidades como a nossa, inclusive, né? E de forma indireta, por meio de usinas construídas em áreas de bastante insolação. Alternativa verdadeira, né? Essa captação de energia solar, ela está aí disponível e a gente tem cada vez mais utilizado placas, células fotovoltaicas para armazenar essa energia e distribuir. Atualmente funciona dessa forma, né? A captação dessa energia do calor do sol é mandado para a rede devolve e assim você tem a obtenção desse tipo de energia. Número 1, verdadeiro. Número 2, o uso de biocombustíveis possui grandes vantagens para o meio ambiente, por serem menos poluentes, renováveis e por utilizar pouca água para serem produzidos. Vamos dar um exemplo da cana-de-açúcar como biocombustível. Ela é plantada numa forma de monocultura, portanto, utilizando grandes extensões de terra. Mas ela necessita de muita água. E fica a dica, galera, quem mais gasta água no país são os grandes projetos agropecuários. Depois é que vem a indústria, depois é que vem nossas residências, beleza? Portanto, falso o número 2. Número 3, o Brasil possui pouco potencial eólico, visto que os ventos presentes no território não possuem intensidade necessária para a geração de energia. Extremamente incorreto, nós temos um vasto litoral, são mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e aí o vento está o tempo inteiro. A gente pode captar o vento não só na faixa litorânea, como nas áreas interioranas, em alto mar, a gente pode captar tudo isso. Beleza? Ficam aqui as minhas dicas, dica do professor Melco de Geografia, para vocês, para você, Fera Impacto, conte comigo, conte conosco, tamo junto, ótimas provas e até mais. Valeu! Kisses! Rock and roll! Show de bola, galera! Quem ainda tá aí comigo? Bora desbloquear o escritor que existe dentro de você? Agora é com o professor Ayrton. E acredite, escrever redação não precisa ser um pesadelo. Com algumas dicas e aquele toque especial, vamos transformar suas ideias em textos nota 1000. Vamos nessa? Papel e caneta na mão e, é claro, coragem para começar! Olá galera, aqui é o professor Ayrton Farias e estamos no Bizurama 2024, viu? Últimas dicas para vocês aí detonarem no Enem. Se vocês perceberem, eu adicionei aqui em nosso material uma parte relacionada às obras que vocês podem desenvolver dentro do texto. E essas obras, por exemplo, elas vão retratar desigualdade social, elas retratam questões que envolvem saúde, educação, segurança, lazer, política, participação cidadã,
Professor, como é que eu posso, por exemplo, adicionar essas obras dentro da minha redação? Então, vamos lá para essas dicas, viu? Vocês perceberam que a primeira obra que eu adicionei, as duas primeiras, na verdade, foram a Luiz de Azevedo, né, com a obra O Cortiço, e eu adicionei também Raízes do Brasil. Deixa eu só mostrar para vocês o que é que essas duas obras retratam e como é que a gente pode adicionar essas obras dentro de uma redação. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é a ideia principalmente do eixo temático. Eu gosto que vocês pensem num tema de redação, não nas especificidades, mas eu gosto que vocês pensem principalmente na ideia, toda a ideia que envolve o eixo. Por exemplo, se cair questões que envolvem saúde, o Cortiço de Aloysio Azevedo, ele cabe perfeitamente nessa construção. Como assim, professor? Cabe perfeitamente nessa construção. A gente pode abordar, por exemplo, as relações de desigualdade social, que são retratadas de uma forma muito clara, muito nítidas dentro dessa obra, que é uma obra naturalista e realista. Outra construção também que eu trouxe para vocês é Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil. Dentro de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, vocês vão perceber que ele vai abordar muito o processo de colonização. Toda a questão formada, por exemplo, pelo Brasil colônia e todas as influências que nós tivemos para a formação cultural, para a nossa formação social. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, para os meus alunos, que um dos maiores problemas que o Brasil passa é a concentração de renda e, consequentemente, a desigualdade social. Tem uma antropóloga que eu particularmente gosto muito, chamada de Alba Zaluá. Alba Zaluá, por exemplo, ela traz um tema, né, social que diz que o que gera violência na sociedade é a alta taxa de desigualdade social. E se a gente parar para perceber, realmente isso acontece. Países que são economicamente subdesenvolvidos, em desenvolvimento, são países que a taxa de criminalidade, por exemplo, que a taxa relacionada à violência é muito alta. Aí você pode dizer, e eu posso citar essas questões dentro da redação? Com certeza. Tudo que envolve problemas de desigualdade, tudo que envolve questões, por exemplo, relacionadas à saúde, à educação, a lazer, à segurança, vocês podem adicionar exatamente essas duas obras. Inclusive, além de Raízes do Brasil, nós temos uma obra que é do Gessé Souza, que já é uma obra atual, né? A sociologia ela é extremamente importante para a redação. Por quê? Porque todo tema de redação é um tema de caráter sociológico. Então vocês vão perceber que essa obra de Gessé Souza, eu não adicionei aí na imagem, mas é uma obra que faz referência também, faz uma alusão a Raízes do Brasil, como vocês podem perceber. Ela fala sobre as questões relacionadas à desigualdade. Essa desigualdade social, por exemplo, essa concentração de riqueza exacerbada, ela gera uma violência. E essa desigualdade, por exemplo, social, também gera questões como a ausência de uma saúde de qualidade. A gente tem a precarização, por exemplo, das moradias. O problema de déficit habitacional é uma realidade que o Brasil enfrenta. E é um problema, por exemplo, para a construção da dignidade da pessoa humana. Todas essas situações elas vão contra, por exemplo, a ideia constitucional. Para além dessas duas obras, eu trouxe mais outra para vocês, viu? Vocês vão perceber que nessa segunda imagem aí aparecem duas pinturas, inclusive de um autor, de um pintor, né, que particularmente eu gosto muito, que é Cândido Portinari. Acho que vocês já ouviram, né, já viram falar sobre Cândido Portinari, aí prestem atenção, olhem bem para essas duas obras, viu? Vocês vão perceber que eu tenho uma situação relacionada aqui aos retirantes. E do outro lado vocês vão perceber, por exemplo, que tem uma criança morta, né? Uma pessoa adulta, por exemplo, segura uma criança morta em seus braços justamente para poder representar situações de desigualdade social. Vocês podem perceber que as duas obras, elas retratam miséria, elas vão retratar a fome, elas retratam, por exemplo, questões relacionadas à crise hídrica. Todo esse cenário, toda essa construção, por exemplo, que Portinari faz nas suas duas obras, são construções propositais. Como assim, professor? Ele quer passar essa mensagem para a sociedade. Ele quer, por exemplo, mostrar que a desigualdade ela é uma realidade no Brasil. E essa desigualdade, por exemplo, infelizmente, ela é refletida em vários meandros, em várias questões socioculturais. Então, significa dizer que você simplesmente pode pegar essa obra
E você pode encaixar essa obra na visão da obra, tá vendo, do autor Cândido Portinari. É retratada um fator de desigualdade social, tá vendo? Então vocês conseguem jogar, relacionar na verdade essa ideia, fazer uma comparação com o que acontece hoje na atualidade brasileira. Eu tenho certeza que o tema de redação, por exemplo, ele vai estar atrelado a uma questão social. A gente até costuma dizer, né? Todo tema de redação, na verdade, é um tema de caráter sociológico. Então, a sociologia, por exemplo, é uma das áreas do conhecimento mais importantes que nós temos hoje para a questão de redação. Filosofia, sociologia, história da arte, por exemplo. A própria literatura que a gente começou falando, né? Retratando questões literárias também são extremamente importantes para a redação. Nas duas próximas, vocês vão perceber, por exemplo, na verdade na próxima, que eu trouxe mais uma aqui para a gente falar, é a questão de uma obra que eu também sou apaixonado, que é Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral retrata nessa obra, vocês podem perceber a ideia de miscigenação, né? Vocês vão perceber que a obra Operários, ela retrata muitas figuras estas que fazem referência a homens, a mulheres, tá vendo? Pessoas, por exemplo, negras, pessoas brancas, pessoas que nós conseguimos perceber que fazem parte de culturas, até culturas religiosas diferentes. Então, se envolver um tema, por exemplo, que o Enem já trabalhou, a ideia da dificuldade de conviver com as diferenças. A gente pode fazer uma analogia direta a essa obra. Todas as questões de caráter sociológico, obras, figuras, esculturas, imagens, literatura, vocês conseguem trazer para a redação. É interessante que às vezes a gente acha que somente retratando filosofia, sociologia e história que nós vamos conseguir, por exemplo, alcançar uma nota máxima. Só que na verdade, se vocês pararem para prestar atenção, o Enem ele trabalha com muitas outras questões. Música, série, filme, alguma novela que você tenha conhecimento, você consegue tranquilamente adicionar na sua redação, desde que esse argumento ele faça referência ao tema. Se o seu argumento, por exemplo, ele fizer referência ao tema, então você pode trazer tranquilamente dentro da sua redação. Vocês vão perceber que no próximo também eu vou abordar mais duas obras aí, que é Quarto do Despejo, de Carolina Maria de Jesus, né? A obra até tem o nome, Diário de uma Favelada. Então já dá para perceber, por exemplo, o teor, não é? A ideia que envolve essa obra. E uma obra de Jorge Amado, que é Capitães da Areia. São duas obras que, por exemplo, mexem, retratam uma realidade social muito triste, principalmente a da Carolina. Carolina Maria de Jesus, por exemplo, ela foi obrigada a conviver com a fome. Ela foi obrigada a conviver com a realidade social muito triste, um fator degradante para a dignidade da pessoa humana. Vai totalmente contra, por exemplo, as questões que envolvem a Constituição. A Constituição em seu preâmbulo, ela deixa muito claro que a dignidade da pessoa humana, deixa muito claro, na verdade, que a dignidade da pessoa humana deve ser preservada acima de qualquer coisa. Então, a partir do momento que a sociedade brasileira, ela sofre com alguma questão que envolva um caráter social, significa dizer que a gente rompe com os princípios constitucionais. Vocês vão perceber que a outra obra aí mostra basicamente adolescentes, né? A obra de Jorge Amado aí, Capitães da Areia, nós temos outro fator que retrata uma ideia de desigualdade social muito forte, né? Passado, por exemplo, ali com jovens que vivem em Salvador, jovens que vivem na rua, jovens que vivem numa situação de vulnerabilidade muito grande, que têm um déficit habitacional gigantesco. E por que, professor, o senhor está trazendo essas obras que envolvem caráteres sociais? Porque todas essas obras, elas refletem justamente uma realidade que o Brasil enfrenta. Inclusive, Carolina Maria de Jesus trouxe uma obra na sua... Como questão, na verdade, do Enem. O Enem trouxe uma obra da Carolina Maria de Jesus, na qual ela diz o seguinte, a ideia, que o Brasil deve ser governado sempre por alguém que passou fome. Por que ela diz isso? Porque ela disse que a fome que ela sentiu é uma das piores dores, porque não dói na carne, dói no espírito. Então, se vocês pararem para perceber, isso é uma fala muito triste. Isso é uma ideia que acontece na sociedade brasileira. Nós temos, pós-pandemia, cerca de 5 milhões de pessoas que continuam e que passam fome na sociedade atual. Isso é um fator muito preocupante. Como é que a gente vai estabelecer, por exemplo, na Constituição a dignidade da pessoa humana se existem 5 milhões de pessoas que passam fome? Então, simplesmente, vocês vão perceber que uma ideia não coaduna com a outra. Então, todas essas questões vocês podem exemplificar dentro do texto.
Vocês exemplificando, por exemplo, vocês vão conseguir agregar a competência 3. O que é que a competência 3 fala, professor, dentro da ideia de redação do Enem? Ela fala sobre selecionar o argumento, relacionar aquele argumento, você organiza e você interpreta. Então, para você conseguir organizar, interpretar, selecionar todos esses argumentos, vocês precisam conhecer essa realidade social. Inclusive, todos os alunos, nossos alunos, né, do Impacto Cursos, são os alunos que estão preparados. A gente preparou esses alunos, eu preparei esses alunos durante o ano todo. Eu citei durante o ano todo essas obras. A gente trabalhou cada obra de caráter sociológico, a gente trabalhou cada obra, por exemplo, de caráter histórico, de caráter literário, de caráter jurídico. Eu trouxe muito para um debate em sala de aula e eu trago também aqui questões que envolvem a própria Constituição, porque nós somos regidos por uma Carta Magna. É uma ideia superior a nós. Eu trouxe o debate também da ideia do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que é um órgão bicameral, né, composto pelos deputados e pelos senadores, por exemplo, ele é responsável por boa parte das decisões que ocorrem no Estado, só que as pessoas desconhecem essa construção. Acham que, por exemplo, o nosso poder é quase absolutista, né? Só que na verdade não é. O presidente, sim, ele tem o seu poder, só que além do presidente a gente depende principalmente do Congresso Nacional, para questões relacionadas à aprovação das leis, não é? Eu falei também dos mecanismos de participação social, plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, que são mecanismos de participação estes que vocês, por exemplo, desconhecem, coisas que deveriam aprender, por exemplo, na escola, para uma melhor formação social. Então vocês vão perceber que todo esse debate que a gente tem, a gente consegue trazer para dentro do texto. Vocês vão perceber que agora eu trouxe um modelo de redação, inclusive esse modelo de redação é um modelo de redação nota 1000, viu? O INEP, ele divulgou a cartilha, né? E dentro dessa cartilha, por exemplo, existem meandros que os alunos devem seguir. Vocês vão perceber que na questão eu trouxe uma ideia relacionada a Djamila Ribeiro, né? Eu trouxe uma construção relacionada a Djamila Ribeiro aí, eu disse, de acordo com a pensadora Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Que tema foi esse, professor? Foi o tema do último Enem. A invisibilidade, né, do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. É um tema até extenso. Só que, como eu estava dizendo, como eu falei inicialmente para vocês, pensem no eixo temático. Aqui a gente fala sobre direitos humanos, a gente fala sobre educação e a gente fala sobre trabalho. É o trabalho de cuidado que é realizado por essa mulher e a invisibilidade que essa mulher sofre, por exemplo. Como assim, professor? Essa mulher que deixa de trabalhar para poder cuidar de um familiar que ficou doente. Então, essa mulher ela é invisibilizada na sociedade. Ela realiza um tipo de trabalho, mas ela não tem uma construção de dignidade, por exemplo. Então, o aluno trouxe isso daí, ó. Porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando o quê? Graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque, ou seja, a mulher sempre foi invisibilizada na sociedade. Então a ausência desse destaque faz com que, infelizmente, ela ainda sofra muito, principalmente questões de exclusão. E agora vem as teses. Vocês vão perceber que o aluno, na verdade, trouxe duas teses, né? Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental. Então o governo ele tem culpa, o governo ele é omisso. Eu posso me utilizar, professor, dessa tese para qualquer tema de redação, com certeza. O governo ele tem a sua parcela de culpa. Por quê? Porque o próprio governo propõe a Constituição. Então ele diz que a dignidade do ser humano deve ser obedecida acima de qualquer coisa. Mas infelizmente isso não acontece no Brasil. E da influência midiática. O que é que a mídia, por exemplo, tem a ver com essa construção? Vocês vão perceber que no próximo meio que eu coloquei um passo a passo. O que é que você deve fazer? Os passos que vocês devem seguir para vocês conseguirem alcançar uma introdução perfeita. Então eu trouxe aí, ó. Inicie com a citação relevante, estatística, uma pergunta retórica que chame a atenção do leitor para você introduzir o tema. Então, você vai contextualizar. Como assim, professor? Traga esse argumento de caráter sociológico, traga essa obra, traga essa citação e faça uma comparação com o que acontece no Brasil hoje. Quais são os problemas, por exemplo, que o Brasil passa? Quais são as consequências desse problema? E depois apresenta a sua tese. A tese é uma opinião. É a opinião, por exemplo, que você vai estabelecer dentro do texto. Essa opinião nem sempre ela tem um teor
negativo, ela também pode ter o T positivo. Lembre-se que tese é diferente de problema. Tese é uma opinião que você vai ter acerca do assunto, do conteúdo. Problema, por exemplo, o próprio nome já diz, né? Você vai trazer consequências e normalmente problemas são associados a consequências ruins. No desenvolvimento, já começo dessa forma em primeiro plano. Isso indica que a gente está falando sobre o desenvolvimento de número 1. É preciso atentar para o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Aí o aluno agora introduz outro argumento. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. No entanto, a inércia governamental, ou seja, o governo, o Estado, ele é parado no que diz respeito a essas questões. Direcionada a tais pessoas, não cumpre com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional desse setor. Aí ele diz quais são essas consequências, como a desvalorização salarial. Isso contribui para quê? Contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Tá vendo? Então, todo esse desenvolvimento 1 foi acerca da primeira tese. Olha o desenvolvimento 2. Além disso, a influência dos meios digitais é um fator agravante no que tange ao problema. Aí é interessante que a aluna traz aí até uma autora de difícil pronúncia, né? Que ela traz a Chimamanda Adichie. Professor, preciso desses conhecimentos muito específicos para eu conseguir fazer uma redação de qualidade? De jeito nenhum. Se você, por exemplo, percebeu, eu até estava comentando em sala, né? O aluno que traz os Simpsons dentro da redação. Os Simpsons, vocês sabem que é um desenho que faz referência a absolutamente tudo na sociedade. Então, se a gente quiser... Professor, eu poderia colocar os Simpsons na redação do trabalho de cuidar da mulher? Com certeza. Vocês vão perceber, por exemplo, que a personagem principal, ela desempenha o papel de cuidadora, né? Ela fica em casa cuidando dos filhos. Então, vocês poderiam fazer essa ligação tranquilamente. E é algo palpável a nós. Tá vendo? Aí, ela diz o seguinte, que mudar o status quo, que é o estado atual das coisas, é sempre penoso, ou seja, difícil. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia possui na luta diária de mulheres que exercem esse trabalho de cuidado, né? Esse trabalho de cuidado ou doméstico, uma vez que ela auxilia no fortalecimento de uma mentalidade social machista no país. Isso ocasionou o silenciamento da população feminina, enraizando a lógica do patriarcado na sociedade. Diante do exposto, as mulheres perdem a voz na busca por direitos profissionais na área do cuidado, ao ser propagada a ideia de que essa função é sua e somente sua obrigação. Tá vendo? Então, qual é a visão que a sociedade tem sobre a mulher? De que a mulher deve sim desempenhar o papel de trabalhadora do lar, né? O trabalho de cuidado. Só que, na verdade, isso é uma construção enraizada socioculturalmente. Não significa dizer que essa mulher ela deve, na verdade isso daí é um problema de um machismo estrutural. Isso é um problema que a sociedade passou no processo de colonização e transpassou, por exemplo, para as questões atuais. Então nós vivemos ainda, lembra da obra que eu tinha citado para vocês, Raízes do Brasil? Nós vivemos ainda com um pensamento enraizado. Pensamento este que perpetua muitas desigualdades sociais, infelizmente, né? Portanto, é necessário agora na proposta de solução que esta situação seja dissolvida, ou seja, que ela de fato acabe. Para isso, o governo, que é o órgão responsável por garantir a condição e existência de todos, deve prover o apoio psicológico e financeiro às cuidadoras. Por meio de quê, professor? De investimentos e pelo exercício das leis, a fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica existente no cotidiano desses grupos. Paralelamente, os meios de comunicação precisam combater a lógica da inferioridade e a concepção machista, tá vendo? Agregadas a este trabalho. Assim, será possível solucionar essa questão, pois será retirada do cenário de invisibilidade, como propõe Djamila. Se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão perceber que o aluno ele faz uma retomada. Vocês lembram que ela citou Djamila Ribeiro na introdução. Então, professor, eu preciso finalizar
a minha redação citando algo que eu já mencionei anteriormente, isso daí não é uma obrigação. O Enem pede na proposta de solução que você aborde os 5 elementos: o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Mas você pode sim trazer uma retomada, por exemplo, a um argumento já citado anteriormente. Então significa dizer que o Enem quer ver na sua proposta é uma solução, tá vendo? Por isso que não é proposta de solução, a gente nem chama de conclusão, nós chamamos de proposta de solução. Propostas extras que vocês podem se utilizar da escola, da mídia, dos ministérios, do Poder Congressual Federal, que é o próprio Congresso Nacional, tá vendo? Na função, por exemplo, de criador ou de modificador de alguma lei. Eu posso propor alguma lei, desde que ela não exista na sociedade, você pode. Por exemplo, um dos temas que eu acredito muito que possa cair no Enem é o tema que fala sobre a violência contra o público LGBT. Nós, na sociedade brasileira, não temos uma lei específica que trabalhe com essas questões. O crime de homofobia, por exemplo, ele é inserido no crime de racismo. Então a gente não tem uma lei específica que fale sobre isso daí. Então eu posso propor uma criação de uma nova lei. Então o Congresso ele precisa votar. Então vocês podem falar, por exemplo, que cabe ao Congresso Nacional, tá vendo? Que é um órgão bicameral, né, composto pelos deputados e pelos senadores, propor um projeto de lei. Que projeto seria esse? Você vai apontar. É um projeto que cria uma lei específica de combate à homofobia, para poder essa lei ela ser mais funcional na sociedade. Então você pode ser criativo, viu, na parte da sua proposta de solução, desde que atenda justamente aos 5 elementos que o Enem pede. No próximo vocês vão perceber que eu trouxe os eixos temáticos. Olha, é muito difícil o Enem abordar alguma coisa que não esteja presente aqui em um desses eixos temáticos. O primeiro, por exemplo, eu trouxe um fator educação. Vocês vão perceber que eu coloquei alguns tópicos específicos, né? Eu trouxe na educação qualificação profissional, eu trouxe redução das desigualdades, cidadania ativa, desafios na era digital. No ponto 2 eu trouxe cidadania e participação social, por exemplo, engajamento cívico, iniciativas de base, desafios da apatia política, a inclusão, própria inclusão social, direitos humanos, respeito à diversidade, acesso igualitário à justiça, desafios de cumprimento dos próprios direitos humanos, né? O impacto social. Esse ponto 4, eu acho um ponto muito específico, falar sobre meio ambiente. O Enem, ele não aborda meio ambiente já tem um tempinho, viu? Já tem um tempo, então é sim uma das minhas apostas. O que é que eu poderia falar? A própria Constituição, em seu artigo 225, é dever do Estado, por exemplo, e da própria sociedade preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Então significa dizer que não somente o Estado, mas também a sociedade civil organizada, ela precisa de uma construção em relação à preservação desse meio ambiente. Então é necessário um trabalho que a gente chama até de conjunto e compartilhado, né? Porque não depende somente de uma personalidade, mas sim de uma junção entre o Estado e a sociedade civil organizada. No ponto 5, vocês vão perceber que eu trago violência e segurança, né? Segurança pública de forma geral. Falando sobre os impactos dessa violência, políticas de preservação, justiça e impunidade, violência estrutural. Eu acho esse tópico de violência estrutural bem interessante, porque se a gente pegar a obra Raízes do Brasil, do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, vocês vão perceber que uma marca histórica do Brasil é a violência. O nosso país, por exemplo, ele foi construído sob sangue negro. As pessoas elas foram exploradas para poder nós termos a sociedade que nós temos hoje. Então significa dizer que a violência já é uma marca histórica brasileira. Então percebem como a gente consegue fazer uma ponte, por exemplo, desse argumento com outro argumento. É justamente isso que eu quero de vocês, que vocês consigam perceber esse argumento sociocultural e inseri-los dentro da redação junto da sua opinião. Basta vocês explicarem, por exemplo, que a desigualdade social, ela gera uma violência. Agora, muito cuidado com essa ideia, viu? Muito cuidado. O que gera violência é a desigualdade, não é a pobreza. A desigualdade gera essa violência. Na verdade, a pobreza já é uma consequência da desigualdade. O que é que a desigualdade gera? Violência, pobreza, marginalização social, déficit educacional e habitacional. Então vocês vão perceber que basicamente todos os problemas eles derivam
de uma ideia de desigualdade social. É quase que impossível a gente não falar sobre desigualdade numa redação de Enem. Numa redação, por exemplo, que o tema é sociológico. Vocês vão perceber que em outro tópico eu trago trabalho, que inclusive foi um eixo temático que o próprio Enem abordou no último tema, o trabalho de cuidado da mulher, tá vendo? Então ele trouxe direitos humanos aliado à questão do trabalho. Outra ideia é a tecnologia na sociedade, né? Principalmente nessa onda de inteligência artificial que nós temos. Então é um tema muito atual, muito cuidado com essas questões, né? Principalmente vazamento de dados, a manipulação que já foi tema, né? De dados na internet para o convencimento desse indivíduo, o famoso algoritmo. Então vocês vão perceber que são temas atuais. O último tópico dessa parte é o tópico de saúde, que o Enem já abordou, por exemplo, a questão que envolve a doença mental, né? O estigma, ou seja, a visão que a sociedade tem para com essas pessoas, as pessoas que sofrem com essa ausência de uma saúde, de um bem-estar mental. E o Enem pode abordar de novo, professor, pode, mulher, foi um tópico abordado 2 vezes. Então significa dizer que sim, o Enem pode abordar isso daí, viu? E nós temos nos 2 últimos tópicos aí, que eu trouxe o 9 e o 10, questões relacionadas, por exemplo, à cultura e sociedade e à economia. Vocês vão perceber que quando eu trago cultura e sociedade, eu falo sobre preservação cultural, diversidade e inclusão, eu falo sobre globalização e cultura e educação cultural. Não entendi, professor. Por exemplo, valorização do patrimônio artístico e cultural nacional, valorização dos movimentos culturais. Aqui mesmo em Alagoas nós temos vários movimentos culturais que simplesmente não são valorizados. Lembre-se que a gente costuma mais valorizar a cultura estrangeira do que a nossa própria cultura. Por exemplo, o estilo de vida americano é uma realidade. A gente acaba até perdendo marcas linguísticas se vocês pararem para prestar atenção em relação a essas questões. A gente, por exemplo, não vai ao centro de compras, nós vamos ao shopping. A gente não, por exemplo, a gente não pronuncia notícias falsas. A gente fala sobre fake news. Então vocês vão perceber que existem até uma retirada do nosso próprio vocabulário com a supremacia de um estilo de vida que na verdade não é nosso. Então a incorporação, por exemplo, dessas outras características, ela pode ser um problema, né? Ao mesmo tempo que o Brasil é um país que é muito aberto à diversidade cultural, a gente precisa valorizar mais a nossa cultura, a cultura nacional. E no último tópico eu trouxe a ideia de economia. Por exemplo, a economia ela é muito importante, viu? A questão de empreendedorismo, a questão, por exemplo, de educação financeira. A educação financeira nas escolas, infelizmente, ainda é um problema. Não é uma realidade social. Nós temos um país, isso são dados estatísticos comprovados, viu, pelo IBGE. Mais de 50% da sociedade brasileira hoje é endividada, principalmente jovens e adultos. Então, se vocês perceberem, é um grande problema. A gente tem programas governamentais que fazem com que a gente consiga sanar essas nuances que acontecem, né? Professor, mas é obrigação dos governantes promover esses projetos, com certeza. É por isso que existem projetos como Minha Casa Minha Vida, para desfazer a ideia do déficit habitacional. É por isso que existem programas relacionados, por exemplo, ao pé de meia, que agora combate a ideia de evasão escolar. É por isso que existe, por exemplo, o famoso Bolsa Família. Por quê, professor? Porque é com o intuito de a gente reduzir as desigualdades sociais existentes. Então a desigualdade social é um problema na realidade, na sociedade brasileira. Então vocês precisam argumentar, vocês precisam entender como é que funcionam justamente todas essas questões, esses problemas sociais. Tranquilo, eu tenho certeza que vocês estão preparados, viu? Esse foi o nosso Bizurama 2024. Boa prova a todos vocês. Agora o professor Marco vai te mostrar que filosofia e sociologia são muito mais do que um monte de conceito complicado. Vamos entender o que o mundo pensa, por que a sociedade é como é e quem sabe até descobrir a resposta para a vida, o universo e tudo mais! Olá, Fera Impacto! Eu sou o professor Marcos Vitor e venho trazer aqui as últimas dicas do Enem para a área de Ciências Humanas, especificamente Filosofia e Sociologia. Então fica ligado porque essas últimas dicas vão fazer diferença para você nessa prova desse final de semana. Eu quero trazer a primeira questão falando sobre Sociologia, aliás, sobre Filosofia, né? A gente vai tratar, na verdade, sobre Rousseau
e sobre os teóricos contratualistas, que na verdade envolve tanto filosofia quanto sociologia também. Falar dos teóricos contratualistas, você precisa lembrar de três. Você precisa lembrar de Rousseau, você precisa lembrar de Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes, né? São os três teóricos contratualistas. Você que é Fera Impacto já está ligado nisso, mas eu quero trazer uma questão muito boa que eu elaborei para nós relembrarmos desses três teóricos contratualistas. Primeira questão que eu quero trazer para você é essa daí que diz assim: de acordo com Rousseau, a passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhes faltava. Esse é o primeiro texto, é o texto que fala aí, texto básico aí para essa questão sobre Rousseau, e perceba que ele fala em um conceito que é o conceito de estado de natureza. Professor, o que é estado de natureza? Na visão dos teóricos contratualistas, o estado de natureza seria o estado que antecede ao estado civil. Seria aquele estado onde o homem ainda viveria sem leis específicas, sem regras contratuais, ou seja, seria uma liberdade mais natural. Vamos para o segundo texto. O segundo texto é um texto que já aborda também o contrato social, mas aborda de uma maneira e de uma perspectiva já diferente, né? Essa parte aí ele fala assim: Rousseau foi um dos teóricos que analisou a passagem do estado de natureza para o estado civil, desenvolvendo a teoria do contrato social. Sobre os teóricos contratualistas e suas respectivas teorias, é correto afirmar que, perceba que o texto ele dá uma base aí de um texto de Rousseau, mas ele engloba todos os teóricos contratualistas. O Enem ele gosta muito de fazer isso. Às vezes no Enem você vai pegar uma questão em que o texto básico é sobre um teórico, mas a abordagem da questão envolve outros teóricos que também falam sobre o mesmo assunto. Nesse caso aqui, quais são os teóricos que a questão vai abordar também? John Locke e o Hobbes, né, que é um teórico também contratualista. Vamos lá. A questão aí, a letra A diz assim: para Rousseau, o contrato social é desnecessário, uma vez que o estado de natureza é melhor do que o estado civil. Vê só, será que para Rousseau o contrato social seria desnecessário? Aí é que tá. Rousseau, ele tem uma teoria chamada de o bom selvagem. Ele fala que o homem é bom na sua essência, mas a sociedade o corrompe. Então essa teoria de Rousseau, de que o homem é bom no seu estado de natureza, e quando ele entra na sociedade civil, nessa sociedade que para a época dele era aquela sociedade burguesa, ele se corrompe, é uma teoria que traz uma certa dúvida. Então será que Rousseau criticava o contrato social ou ele defendia o contrato social? Na verdade, Rousseau ele achava que o contrato social seria necessário. Não que ele defendesse uma vida debaixo desse contrato social, mas é como se o homem tivesse evoluído através desse processo de socialização e o contrato social fosse inevitável. Então essa letra aí está falso, porque quando nós vivemos em sociedade, a complexidade das relações sociais exigem um contrato social, porque a relação entre sociedade e Estado, elas são necessárias. Isso daí nós estudamos também em sociologia, quando nós falamos sobre instituições sociais, né? O Estado ele é uma instituição social básica e necessária. Não existe uma sociedade organizada sem Estado. Tem que ter Estado, tem que ter organização estatal, com regras, com leis, com direitos, com deveres. Então essa letra aí, obviamente, está falso. Só lembrando para você, fera, que o iluminismo fazia parte da ideologia de Rousseau. Então Rousseau ele era um filósofo da época do iluminismo. Então, consequentemente, ele defendia uma sociedade organizada. Ele não era um teórico anarquista que defendia uma sociedade sem leis. Então a letra A aí está falsa. Letra B diz: assim como Hobbes, Rousseau afirmava que o homem era mau por natureza, necessitando assim de um contrato social. Olha só, essa letra B, ela já compara com Hobbes. Mas a gente sabe que Hobbes é o oposto de Rousseau. Enquanto Rousseau diz que o homem é bom por natureza, Hobbes já diz o contrário, né? Lembra que Hobbes é um teórico que antecede Rousseau lá na época do Renascimento. E o que é que Hobbes vai dizer? Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. Ele vai dizer que o homem é mau por natureza. E por ser mau por natureza, é necessário um contrato social para reger o homem, para que ele não se autodestruísse, vamos dizer assim, para que ele não se tornasse o lobo do próprio homem. Então, para Hobbes, o homem é mau.
Para Rousseau, o homem é bom no seu estado de natureza. Então perceba que Hobbes e Rousseau são teóricos opostos, então essa letra B aí também está falsa, né? Falou de Hobbes, falou de Rousseau, você já lembra logo que eles são teóricos que são antagônicos. Letra C, Rousseau, Hobbes e John Locke são considerados teóricos contratualistas, beleza, tá, até aí tá certo, e desenvolveram suas teorias com a intenção de regular a relação entre a sociedade civil e o Estado. Vê só, essa letra C aí tá tudo certinho. Por quê? Porque ambos são teóricos contratualistas e ambos têm a intenção de regular a relação entre sociedade e Estado civil. Na verdade, esse é o conceito de contrato social. O que é contrato social? A relação entre a sociedade civil e o Estado, regulamentando de que maneira? Direitos e deveres. Agora, lembrando que, dependendo do contrato social, as relações de direitos e deveres mudam. Vamos pegar o exemplo de Hobbes. Hobbes era defensor do absolutismo. Então, como Hobbes era defensor do absolutismo, na visão de Hobbes o Estado tinha que ser o quê? Rigoroso, tinha que ser aquele Estado, vamos dizer assim, com leis rígidas, aquele Estado autoritário, né? Onde o povo tinha que obedecer o soberano. Já Rousseau não, Rousseau defendia uma república popular e John Locke defendia uma monarquia constitucional. Então, dependendo do filósofo, o contrato social muda. Então, letra certa aí, letra C. Qual é o erro da D? Dos teóricos contratualistas, John Locke foi o mais radical por defender o Estado liberal. Ó, John Locke ele não foi radical, John Locke ele foi moderado, até porque ele defendia a monarquia constitucional, então letra D estaria errado. E a letra E também está errado, porque diz que Hobbes, apesar de considerar o homem mau por natureza, teve mais êxito em sua teoria contratualista, praticada até hoje pela maioria dos países. Falso, gente. O absolutismo já foi superado, né? Lembra que o absolutismo, na maioria dos países europeus, deixou de existir a partir do século XVIII. Então, letra certa, letra C. Vamos para a próxima. Próxima questão, também de filosofia. A gente vai englobar aí um assunto que tem a ver com a teoria do conhecimento, que é um assunto ligado a uma questão mais epistemológica, né? Uma questão de uma discussão mais ligada à teoria do conhecimento. Então vamos lá para a segunda questão para a gente acompanhar aqui, né? Segunda questão, vamos lá, olha aí. Segunda questão tem dois textos aí para a gente analisar, um texto de Descartes e um texto de David Hume. Já para lembrar você, fera, Descartes ele é um filósofo racionalista, René Descartes. Lembra lá da teoria, aquela teoria cartesiana, quando ele diz penso, logo existe, ou seja, para Descartes, a base do conhecimento era a razão. David Hume, por sua vez, era um filósofo empirista, e como filósofo empirista, ele defendia uma abordagem do conhecimento mais empírica. Ele era um filósofo que defendia a experiência, né? Ele tinha uma teoria que para ele, né, a experiência seria mais válida do que a razão, o conhecimento começaria de forma mais empírica do que racional. Então você vê que são dois teóricos opostos, né? Enquanto Descartes é racionalista, David Hume é empirista. Vamos lá para o texto. O texto diz assim, texto 1, experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então perceba que Descartes ele está criticando aí os sentidos, ou seja, ele está criticando o empirismo, né? O empirismo baseado nos sentidos. Texto 2 já é de David Hume, diz assim, sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada, sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E, se for possível, atribuir-lhe qualquer impressão sensorial. Isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então perceba que o texto 2 ele já está dando uma ênfase aí na experiência, né? Naquele conhecimento mais empírico. Vamos para as alternativas. Vamos lá. A questão ela quer saber o seguinte, ó. Alternativas aí para a gente ver, diz assim, ó. Então, ó, as alternativas aí para a gente acompanhar diz assim, nos textos, ambos autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, olha, presta atenção, a própria questão já dá uma dica para nós. A própria questão já diz assim, nos textos,
Ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano, ou seja, eles estão tendo uma visão do conhecimento baseado em teorias opostas, mas ambos estão visando o conhecimento. Como é que se chama isso, professor? Se chama teoria epistemológica. O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento. E aí Descartes, ele vai ter uma visão racionalista do conhecimento e David Hume vai ter uma visão empirista do conhecimento. A letra A diz assim: defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Vê só, a letra A está certa? Ambos defendem os sentidos? Não. Quem defende os sentidos como originário do conhecimento é só David Hume. Descartes defende a ideia do racionalismo. Lembra da frase de Descartes? Penso, logo existe. Ou seja, a ideia de Descartes é, através da razão, eu chego ao conhecimento. Então, letra A, falsa. Letra B, entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Vê só, qual é a ideia de Descartes? Descartes, ele diz que o conhecimento ele parte da dúvida, né? Quando ele diz penso, logo existo, ele está criando um método que é chamado de cogito, que é o método de duvidar. Então, essa letra B aí, ela está errada, porque ela diz que é desnecessário suspeitar, ou seja, é desnecessário você duvidar? Não, gente, porque o conhecimento ele tem vamos dizer assim, ele tem um quê de duvidar, né? Como é que o conhecimento nasce? Como é que o conhecimento ele se desenvolve? A partir da crítica, da dúvida, do questionamento. Então, letra B também está falsa, né? Letra C, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Olha só, essa letra C aí ficou um tanto quanto duvidosa. Essa letra C aí eu vou deixar ela em stand-by, vamos ler o resto. Letra D, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Olha só, ele concorda que o conhecimento humano é impossível? Não, gente, eles só divergem, mas não quer dizer que eles estão considerando impossível. Então, letra D também está falsa. E a letra E diz, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Olha só, Descartes era racionalista, mas será que ele desprezava os sentidos pelo fato dele ser racionalista? Não. O que é que Descartes defende? Descartes defende que o conhecimento primeiro é racional para depois ser empírico. E o que é que David Hume defende? Defende que primeiro o conhecimento é empírico para depois ser racional. Na verdade, esses teóricos eles não estão desprezando os sentidos, eles só estão colocando os sentidos em lugares diferentes. Então, gente, a letra E já é a correta, porque a letra E diz que eles atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos. Ou seja, para Descartes, os sentidos estão submetidos à razão. E para David Hume, os sentidos é que estão, vamos dizer assim, influenciando no conhecimento racional. É como se o conhecimento empírico antecedesse a razão. Então, eles falam, vamos dizer assim, sobre a mesma coisa, só que com ordens diferentes. Então, letra certa e letra E. A letra C, na verdade, ela é como eu costumo dizer, no Enem você tem que marcar a questão mais correta, né? Então, a letra C não é que ela está errada, mas a letra C, comparando com o que o texto nos exige, ela não está 100% correta, né? Ela não está ali alinhada à proposta do texto. Então, letra C estaria errada, letra certa, letra E. Vamos agora para a questão 3, falando aí dos filósofos e dos sociólogos, principalmente da escola de Frankfurt, que são os teóricos críticos da indústria cultural. Essa questão aí, gente, eu coloquei porque cai muito no Enem, falando sobre indústria cultural, falando sobre cultura de massa. Então, vamos lá para essa terceira questão. Terceira questão, falando aí sobre a indústria cultural e a crítica que esses filósofos fazem à cultura de massa também. Olha só, a questão ela diz assim, a indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, mas deve devolver-lhe com nova aparência o que ele sabe, já viu, já fez. A média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. Dessa maneira, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter verdadeiro significado cultural tornam-se o contrário da cultura e de sua democratização, pois se dirige a um público transformado em massa, inculta, infantil, desinformada e passiva. Perceba que esse texto aí
é um texto crítico sobre a indústria cultural. Professor, quais são os teóricos que eu tenho que lembrar quando a gente fala da indústria cultural, da cultura de massa, esse assunto aí que envolve essa temática? Você tem que lembrar principalmente de Adorno e de Horkheimer, né, que são os teóricos de Frankfurt, são aqueles teóricos que criaram esse conceito de indústria cultural e cultura de massa. Foram os primeiros a analisarem esse conceito lá na Alemanha a partir de 1930. Então eles são teóricos criticistas, ou seja, eles analisaram a indústria cultural e eles fizeram uma crítica a essa indústria cultural, essa cultura massificada, né? Porque na visão deles, a indústria cultural ela aliena o homem, ela tira a essência de liberdade do homem. Então vamos lá para as alternativas. Diz assim: com base no texto e nos conhecimentos sobre os meios de comunicação e indústria cultural, segundo os teóricos de Frankfurt, marque a assertiva correta. Lembrando que, quando a gente fala de meios de comunicação, gente, os meios de comunicação de massa, eles estão diretamente ligados a essa indústria cultural. Por quê, professor? Porque lembra aí, fera, que a indústria cultural, ela só pode ser reproduzida a partir do momento que os meios de comunicação de massa divulguem essa indústria cultural. É simples de entender, só é você lembrar quais são os produtos que você mais consome. Quais são os produtos que você mais consome? São aqueles que são conhecidos pela mídia ou são aqueles desconhecidos? Obviamente que quando você chega no supermercado, a tendência é você comprar aqueles produtos da qual você já tem conhecimento, você já tem familiaridade, a marca já é consolidada. Então quem é que faz isso? Quem é que cria esse movimento e essa percepção do que eu posso comprar, do que eu devo comprar, né? Aquilo que eu tenho como consumo? É justamente os meios de comunicação de massa, é justamente aquilo que é visível, aquilo que é aparente, aquilo que mais aparece. E é aí que entra o papel da mídia, da propaganda e dos meios de comunicação, beleza? Então vamos lá para a questão. Lembrando que esses teóricos de Frankfurt, eles são teóricos criticistas. Então a letra A diz assim: por terem massificado seu público por meio da indústria cultural, os meios de comunicação vendem produtos destituídos de influência ideológica. Olha só a letra A. Será que a indústria cultural, elas vendem produtos destituídos? Ou seja, destituído quer dizer o quê? Que eles não estão ligados a essa influência ideológica? Será que os produtos hoje, eles não têm uma influência ideológica por trás? Será que eles vendem um produto simplesmente porque ele quer satisfazer o seu desejo de consumidor? Eu creio que não. Até porque a maioria das grandes marcas, a maioria das grandes corporações, eles estão atrelados a uma questão ideológica, a uma construção de uma ideia, né? Então, obviamente que essa letra A tá falsa, né? Letra B, os primeiros defensores da indústria cultural foram os teóricos da escola de Frankfurt, que analisaram pela primeira vez esse fenômeno social, em especial Adorno e Horkheimer. Olha só como essa questão é uma pegadinha. Essa letra B, gente, ela tá correta em partes e errada também em partes. Por quê? De fato, Adorno e Horkheimer foram os primeiros a analisarem o conceito de indústria cultural? Sim. Mas eles foram defensores? Não. O fato deles analisarem não quer dizer que eles estavam defendendo. Então, olha aí o erro da letra B. A letra B fala que eles eram defensores. Então, falso. Letra C. No contexto da indústria cultural, por meio de processos de alienação de seu público, os meios de comunicação recriam o senso comum enquanto novidade. Olha só que coisa interessante. Para os teóricos de Frankfurt, o que é que a mídia faz? A mídia, a propaganda, os meios de comunicação, eles pegam aquilo que já é comum, aquilo que já é senso comum, aquilo que virou normal, mas eles tentam passar para o consumidor com uma cara nova. Vamos dar um exemplo de carro. Carro já existe no mundo desde o início do século, do final do século XIX, início do século XX. Então, o automóvel, gente, já é algo que a humanidade já está acostumada a ter, né? Não é novidade. Agora, por que as pessoas têm a tendência de sempre estarem trocando de carro? O que é que faz um consumidor dizer assim: eita, eu não quero mais esse carro, eu quero esse agora? Ou seja, é aquela ideia de que eu preciso de algo novo, de algo melhor, mas para isso eu preciso ser convencido. E é aí que entra o papel da mídia, da propaganda. Pegar algo que é senso comum e transformar em novidade. É isso que a questão está falando. Então a letra C, de fato, é a correta. Vamos só eliminar a D e a E, né? A letra D. Os produtos culturais com efetiva capacidade de democratização da cultura
perdem sua força em função do poder da indústria cultural na sociedade atual. Opa, perdem ou ganha? A partir do momento que a indústria cultural está avançando, a cultura ela vai perder força ou ela vai ganhar? Ela vai ganhar força, então está errada a letra D. E a letra E diz: os meios de comunicação de massa são independentes da indústria cultural, uma vez que a internet está livre para o acesso de todos. Olha só como essa letra E é tendenciosa. Ele diz que a internet está livre para todos? Sim, todo mundo pode ter acesso à internet. A internet é acessível. Mas o fato dela ser acessível não quer dizer que ela seja imparcial. Os meios de comunicação de massa são independentes, são imparciais. Os meios de comunicação de massa são sem tendência? Óbvio que não, gente. A gente sabe que existe uma construção ideológica, uma construção ali que vai gerar tendências de mercado. Então a letra E aí é uma pegadinha. Essa letra E aí teria muito aluno que iria nela, mas você, Fera Impacto, com certeza não marcaria ela. Letra certa aí, de fato, letra C. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Quero desejar a todos aí uma excelente prova de Ciências Humanas. Eu sou o professor Marcos Vitor e quero desejar uma excelente prova. Você que é aluno Impacto, com certeza você vai detonar nessa prova de Ciências Humanas. Tchau, tchau e até a próxima. Que viagem, meu irmão! Muito boa aula do professor Marco, mas agora a teacher Gabriela vai transformar o inglês em algo fácil e divertido. Nada de ficar travado quando escutar aquela música gringa ou as séries que você ama. Então, pega o fone de ouvido e vem aprender inglês de um jeito que realmente faz sentido. Let's go! Oi, fera! Tudo certo? Eu sou a Gabriela, sou professora de inglês aqui do Impacto Cursos e hoje vim dar as últimas dicas para vocês arrasarem no Enem amanhã. E vocês estão prontos. Hoje é só últimas dicas, responder umas questõezinhas, questões fáceis, Enem 2022, bem diretas. E eu tenho certeza que vocês já estão prontos, tá? Bora aqui comigo? Vamos responder as questões comigo? A primeira questão é uma tirinha. Se caiu uma tirinha na sua prova, dê graças a Deus, porque tirinhas são fáceis, são diretas, você não perde muito tempo. Então, ó, tudo jóia. Seguindo sempre as orientações das nossas aulas, eu sempre começo as questões pelo enunciado, depois eu vou para as alternativas e depois eu vou para o texto, ou no caso aqui, para a tirinha. Por quê? Porque eu não quero que você perca o seu tempo. Muitas vezes você não precisa nem ler o texto todo, eu falo direto isso para vocês. Você consegue com um título ou com alguma informação específica no texto. Então, minha recomendação é sempre que você vá para as alternativas e já vai escaneando naquela leitura scanner mesmo para identificar as palavras-chave que tem no texto. Até porque, né, essa orientação também serve para você facilitar a sua vida. Tá tudo em português, as alternativas estão em português. Então fica muito melhor para você visualizar lá, até porque você vai estar nervosinho, né, nervosinha. Então vê lá tudo em português, dá uma acalmada e depois vai para o texto. Bora comigo? Vou começar pelo enunciado. Essa questão fala o seguinte: nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa. O foco aqui é o comportamento da mulher. Tem duas pessoas na tirinha e a gente vai focar na mulher, tá legal? Letra A, revolta com a falta de sorte. B, gosto pela prática da leitura. C, receio pelo futuro do casamento. D, entusiasmo com os livros de terror. Ou letra E, rejeição ao novo tipo de residência. Agora vamos para a tirinha. Começa assim. Já vou traduzindo para vocês, tá? Agora que você é minha noiva, você nunca vai sair do castelo. Aí o que a outra pessoa faz? Uou! A sua... Presta atenção. Tem Your library is amazing. A sua biblioteca, tá, galera? Essa palavra library, ela significa biblioteca. Cuidado com ela. O Enem gosta de usar falsos cognatos. O que são isso? O que é isso? São palavras que parecem ter uma tradução, mas na verdade não tem nada a ver. Então elas parecem ser, mas não são. Aqui, quando a gente bate o olho, a primeira palavra no português que vem na nossa cabeça é o quê? Livraria, mas não é.
E é isso que você tem que prestar atenção aqui, tá? Então, a sua biblioteca é maravilhosa. Segundo quadrinho. Além do castelo, tem um muro alto, sem portão. E além disso, tem uma profunda e escura floresta sem caminhos. Aí ela fala, I suppose it's my library too. Now we're married. Eu acho que aqui é minha biblioteca também. Eu suponho que aqui é minha biblioteca também, já que nós somos casados. Já que nós estamos casados. Aí ele continua falando aqui, o cara. A floresta está rastejando com lobos ferozes, vorazes, pássaros malignos e espíritos de viajantes mortos. Aí ela, tantos livros, eu não acredito, que sorte! E ele continua falando, quando o sol se põe, eu me transformo numa besta selvagem que voa à noite, tomada por uma terrível sede de sangue. E ela aí, de boa, continuando. Eu vou ficar aqui e ler. Vejo você de manhã. Galera, ela tá preocupada com isso? Com isso tudo que ele tá falando? Não, né? Por quê? Porque ela só quer a biblioteca aí pra ela. Vamos pra questão? Nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa o quê, gente? Letra A, revolta com a falta de sorte? Falta de sorte? Ela tá falando assim, ai que sorte, por quê? Porque ela tem a biblioteca só pra ela, já que eles estão casados. Então não pode ser letra A. Letra B, gosto pela prática da leitura. Interessante essa. Interessante, nosso gabarito. Letra B, gosto pela prática da leitura. Bora ver as outras. Letra C, receio pelo futuro do casamento. Eles já estão casados, gente. Tanto que ela fala, agora que nós somos casados, então já estão casados. D, e ela não tá receosa, ela tá feliz com a biblioteca só pra ela, né? D, entusiasmo com os livros de terror. Qual é aqui o problema da letra D? É porque ele especifica livros de terror. Não é de terror apenas. Todos os tipos de livro. Ele não fala em nenhum momento da tirinha o tipo de livro que ela gosta de ler ou que tem na biblioteca, tá bom? Por isso que letra D tá errada. Mas tá vendo que a letra D foi sutil? A letra D queria ali pegar nessa. E letra E, rejeição a um novo tipo de residência. Eu achei que, principalmente no quadrinho número 4, ela tá bem de boa ali sentadinha, né? Então ela não tá rejeitando nada, ela tá, na verdade, bem felizinha com a aquisição dela, tá bom? Foi fácil, né? Tranquila, fácil de fazer. Vamos para a próxima questão, bora comigo. Vamos para o enunciado sempre. Vamos lá. Nesse poema, o eu lírico evidencia um sentimento de... Primeira observação, gente, percebam que é um poema e ele está perguntando a fala do eu lírico. Cuidado com poemas, porque eles abrem margem a interpretações. Então, você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o que o enunciado pede, diretamente. E segundo, o próprio poema. Por quê? Como ele abre muita margem a interpretações, as alternativas podem lhe conduzir a outros pensamentos, as outras interpretações que não necessariamente estão erradas, mas estão diferentes do que o enunciado pede. Então, o foco sempre será o enunciado, tá? Letra A fala assim: contentamento com a interação virtual, zelo com o envio de mensagens, preocupação com a composição de textos, D, mágoa com o comportamento de alguém, ou letra E, insatisfação com uma forma de comunicação. Só por isso aí a gente já dá para sentir que esse texto vai falar sobre, não sei, informação, sobre texto, sobre linguagem em si. Então vamos lá. Ele começa assim, né? I attend the mobile now. Eu
eu cuido do meu celular, do meu telefone, como um pássaro doente, ferido, perdão, como um pássaro ferido. Nós, text, text, text. Gente, aqui não é texto, tá bom? Não significa também a palavra texto, mas aí significa o verbo digitar no celular. Cuidado com isso, porque essa era a pegadinha da questão. Então aqui, digitar. Nossas palavras significantes. Ai, eu leio de novo, seu primeiro, seu segundo, seu terceiro. Procuro seu pequeno XX. XX, na verdade. No caso aqui, o XX, lembra do XX do beijinho? É tipo isso. É sentindo um absurdo. Os códigos que nós enviamos chegam como um acorde quebrado. Eu tento imaginar suas mãos e a imagem está borrada. Nada que meus polegares pressionam vão ser escutados. Então, gente, esse texto ele fala sobre o quê? Sobre essa relação digital, esse texto, né, esse envio de mensagens. Vamos voltar para as alternativas? O eu lírico evidencia um sentimento de quê, gente? Ele tá feliz com isso tudo. O que você envia nunca vai ser escutado. Na verdade, o que os meus dedos enviam nunca vão ser escutados. Ele tá feliz com isso? Não, né? Então, contentamento com a interação virtual não seria. Porque ele não via aqui felicidade nas falas dele. B. Zelo com o envio de mensagens. Zelo não, né, gente? Na verdade, ele tá até meio decepcionado com essas relações digitais, sem emoção. C. Preocupação com a composição de textos, só porque ele fala do acorde. Tá vendo como o Enem é safado? Olha o que ele fez. E letra D, não é letra C, viu, gente? Não é preocupação com a composição, com a escrita do texto. D. Mágoa com o comportamento de alguém. Ele está se referindo a alguém específico nesse texto? Ele falou fulaninho, ciclaninho? Não. Então não é um comportamento específico de alguém, nem dele mesmo. O que, na verdade, ele não está gostando aí ele está sentindo a insatisfação com uma forma de comunicação. Tá bom, gente? Então aqui o gabarito letra E. E, feras, satisfação estar aqui com vocês. Vocês estão prontos, vão arrasar amanhã. Muita calma, muita tranquilidade. Confiem em vocês mesmos. E contem comigo sempre. Vão deixar muitas saudades. E até breve, gente. Para encerrarmos nossa revisão para o primeiro domingo de Enem, vamos apresentar ele, que é o nosso bombom, delicinha, o mago das linguagens, Jonas Araújo, que vai ensinar o beabá sobre literatura e linguagens. Vamos lá? Olá, pessoas. Jonas de Araújo aqui, do curso Impacto, trazendo para vocês o Bizurama 2024 e as questões que, porventura, serão parecidas com a que vão acontecer no Enem desse ano no caderno de linguagens. Então, estou aqui para trazer para vocês as questões, algumas questões de linguagens, para a gente tentar discutir essas questões e as características das correntes literárias e da interpretação de texto que, porventura, poderão acontecer nesse Enem domingão. Então vamos lá, primeira questão, viu? Morte e vida severina. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, da mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Então veja, o que é que a gente deve perceber quando for fazer questões de literatura, principalmente no que tange a essas correntes literárias, e aqui a gente tem a terceira fase modernista, e a gente tem que perceber algumas situações que vão fazer com que o autor
esclareça quais são as nuances que ele prega, né, ao longo da sua trajetória ali nos textos, tá? Então, quando a gente começa a perceber, a gente vê o quê? Que a terceira fase é uma terceira fase que vai procurar as críticas sociais, os problemas que estão acontecendo, principalmente no Nordeste, porque essa é a história de um nordestino que está migrando, né, para a praia. Consequentemente, ele está ali em busca de uma melhoria de vida, né? E essa melhoria de vida, vale ressaltar também que ela traz para nós mesmo na ficção, na literatura, ela vai trazer para a gente um recorte da realidade. Consequentemente, nós temos aqui as questões, e a questão correta é a letra D. Miséria, a qual muitos nordestinos estão expostos, simbolizado na figura de Severino. Por que na figura de Severino? Porque Severino, ele não é apenas uma pessoa, ele é o recorte de todos os nordestinos que passam por essas situações inadequadas de fome, de miséria, né, de sofrimento, que a literatura nos traz pra gente. Próxima questão, viu? O nascimento da crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Diz isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis. E la glace est rompée. Está começada a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras, antes de Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó, antes mesmo de Noé. Houve calor e crônicas. No paraíso é provável, é certo, que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital, outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casmiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. Digo que esta razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Então vejam, primeiro a gente deve entender o seguinte: crônica é uma estrutura textual que geralmente está inserida no nosso tempo. Então, as crônicas elas vão fazer uma distinção, né, entre o que é passado hoje e o que foi passado outrora. Então, é muito importante porque ela vai ser a fusão do texto literário com o texto jornalístico. Nesse caso aqui, quando nós percebemos que ele vai fazer uma alusão, né, aos seres míticos, aos homens míticos, Noé, Esdras, Adão, então ele está fazendo uma conversa, está querendo chamar o leitor para um diálogo com o texto, para que a gente perceba qual seria o propósito dessa crônica. Portanto, nós temos como resposta adequada, letra A, texto breve. Por que texto breve? Porque geralmente esses textos eram colocados em jornais e revistas. Então você não podia ter muito tempo, não podia gastar muito tempo, não podia ser muito extenso. Diálogo com o leitor e registro pessoal de fatos do cotidiano. Esses fatos do cotidiano é do ponto de vista do autor, tá? Para que ele tenha, assim, essa conversa com o leitor. Portanto, muito gostoso, letra A. Por fim, temos aqui a nossa terceira questão, viu? Bem gostoso. Cegueira. Afastou-me da escola, atrasou-me enquanto os filhos de seu José Galvão se internavam em grandes volumes coloridos. A doença de olhos que me perseguia na meninice. Torturava-me semanas e semanas. Eu vivia na treva, o rosto oculto no pano escuro, tropeçando nos móveis, guiando-me as apalpadelas ao longo das paredes. As pálpebras inflamadas colocavam-se para descerrá-las. Eu ficava tempo sem fim, mergulhando a cara na bacia d'água, lavando-me vagarosamente, pois o contato dos dedos era doloroso em excesso. Fim da operação extensa, o espelho da sala de visitas mostrava-me 2 bugalhos sangrentos, que se molhavam depressa e queriam esconder-se. Os objetos surgiam empastados e brumosos. Voltava a abrigar-me sobre o pano escuro, mas isto não atenuava o padecimento. Qualquer luz me deslumbrava, feria-me como pontas de agulha. Sem dúvida, o meu espectro era desagradável, inspirava repugnância.
E a gente de casa se impacientava. Minha mãe tinha a fraqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me 2 apelidos: Bezerro Encorado e Cabra Cega. Bem gostoso? Graciliano Ramos. Vamos para a questão. Então, Graciliano Ramos, segunda fase do modernismo, né? Prosa, muito gostoso. A gente está acostumado, quando vê Graciliano Ramos, só nos atermos a Vidas Secas, né? Mas ele fez uma vasta obra, né? Livros maravilhosos, que sempre vão trazer um novo olhar sobre novos aspectos sociais. Então isso é o que a gente tem que pensar. Consequentemente, quando nós olhamos, a gente já percebe que ali é uma patologia, né? Tá com uma doença ali, e essa doença está fazendo com que ele, né, tenha dificuldades de locomoção e ao ponto de ser, né, apelidado pela própria mãe, né? Portanto, percebemos que aqui, ó, é a letra E. E por que a letra E? Quando ele diz, ó, recompor em minúcias e sem autopiedade a sensação da dor. Por que isso? Por que isso? Porque se você tem uma criança, né, que tem uma patologia, no caso ele que era cego, e a mãe ainda tira onda com ele, consequentemente você vê que ela não tem piedade nenhuma, né? Então, não tem autopiedade, mesmo ele sentindo dor, né, como ele passava, que via tudo brumoso, né, via tudo confuso. Então, mesmo assim, a mãe não tinha piedade com ele e nem ele também se tinha autopiedade, porque ele sabia que estava ali, né, passando por agruras. Por fim, pessoal, prestem atenção, tomem cuidado, bebam água, né, para fazer essa prova do Enem desse domingo, Caderno de Linguagens. Façam com calma, porque geralmente o maior inimigo de vocês são vocês mesmos, por causa, né, de todo o nervosismo. Façam com calma, pensem que vocês aprenderam tudo que tinham de aprender, botem pocando, porque é isso que o Impacto deseja para vocês. Passem com vontade. Então é isso, galera. O primeiro dia do Bizurama 2024 está chegando ao fim. E lembre-se, o fracasso é apenas um passo a mais para o próximo fracasso. Tô brincando, galera. Todo mundo aí tá pronto e preparado e querendo a aprovação. E com esse time de férias que passaram por aqui hoje, temos certeza de que vocês irão ter a tão sonhada aprovação. Com esse grupo que tá aí há mais de 30 anos no mercado. Impacto Cursos, a máquina de fazer fera. Tchau, galera. Até sábado que vem, viu?